Agora, quando nós fazemos menção do verbo yehat, ele traz-nos a ideia, tanto é que o livro ali nos mostra um camarada, não é? O Boris, o famoso Boris, sentado no carro dele, e ele vai, on yedet, traz-nos a ideia de que é um verbo, e é mesmo verdade, que é usado quando nós nos movimentamos através de um transporte, by transport. Ele dá transport, on se tivesse dito na machine. Então, on jedet vekiev, na machine. Então, é mais ou menos essa ideia, ok? Então, o yehat é usado quando nós nos movimentamos através de transportes. A pergunta é, Kuda yedet Boris? Outra vez, não façam nunca, não cometam nunca este erro. Não cometam este erro de usar o Gide yedet Boris. Isso não faz sentido. Porque a pergunta para os verbos de movimento, porque eles mostram direção e não lugar, né? Como o Gide, tamas, des, tutti, são coisas muito diferentes. Ele nos mostra, nos traz a ideia de que ele Kudai idiot Boris, ou seja, ele está perguntar por uma direção, uma направление. Boris idiot Kiev. Agora vamos conjugar o verbo yehat, que é o verbo usado para quando nós nos referimos à nossa ação, à nossa deslocação, nosso movimento através de transporte em uma só direção. Esse ponto é também importante. Quando nós nos referimos a movimento de transporte, talvez como se usa o iti, ele se usa o radit, mas o iti é tão somente, apenas usa-se pelo movimento a pé, se assim posso dizer, né? By foot, e o yehat usa-se numa só direção, mas sentado, né, por intermédio do transporte. Yehat na machine, né, na metrô, mas o que? Daí, na autobus, na chamiesdes, né? Mais lá, na bora. Então, yehat, yayedo, ti yedes, on, eliana, yedet, vekiev, mu yedem, vui yedet, ani yedut, vekiev. Então, este é o verbo yehat, usado para nós nos referir a uma ação, à nossa deslocação por intermédio de um transporte, ok? Bora. Agora, o próximo verbo que nós temos aqui é o verbo yesdet. O yesdet, vamos dizer assim, tem um paralelo com o hadith. Ele refere-se ao tuda abratna também. Ele tal como o hadith. O hadith é usado para nós nos referirmos tuda abratna, mas pelo um movimento piscom. Mas o yesdet é usado tuda abratna no movimento em um transporte. Ok? Então, tem aqui. The verb yesdet, the past tense. Сейчас я еду на стадион. Ele traz-nos a ideia que neste exato momento, a определенное время, одно направление, eu vou ao estádio. Entende? Nos traz a ideia logo que ele vai num transporte, não está a andar a pé. Aqui não tem nenhuma imagem, então, claro que nós deduziremos que ele está numa máquina, num transporte. Včera, я ездил на стадион. Isso traz-nos a ideia que ele foi e voltou. Туда обратно, разные направления, ok? Precisamos compreender. O verbo ехать é um verbo, vamos dizer assim, ехать. Yaedo é presente, né? Поехать é futuro. Então, сейчас я еду на дачу. Завтра, que é amanhã, я поеду на дачу. Ok? Esse detalhe é muito importante. Então, pega aí. E tanto é que aqui não tem nenhuma imagem, já nos leva a entender, já nos coloca em mente que a ação completada por este camarada, vamos imaginar o Boris, não tem o nome do Boris aqui, mas a ação completada pelo Boris não é feita, o movimento completado pelo Boris não é feito por
pernas, by foot, пешком. Он сейчас едет на машину. Если мы используем глагол ехать или поехать, ездить, это сразу мы поймем, что он на какие-то транспорт едет, ok? Agora, algo que faz muita confusão, né? E penso que aqui no livro já está bem exemplificado. Eu colocarei ali certas imagens para elucidar melhor a nossa compreensão. Perceba que os verbos que estão colocados aqui, de verbo iti e hadith, aquilo que eu disse constantemente, que eu estava enfatizando muito, né? As diferentes na правление, разные na правление e одно na правление, e a constância com que se faz isso determinam também o uso destes mesmos verbos. Por exemplo, o verbo iti, сейчас я иду в университет. Repara que o camarada aí tem somente uma direção, né? Сейчас я иду по улице. Tipo, tem tão somente uma direção. Mas o verbo, quando é usado o verbo hadith, repara que eles enfatizaram, colocaram algo que constantemente realiza-se. Каждый день я хожу в университет. Я часто хожу в кино. Я всегда хожу по этой улице. Ребенок уже ходит. Tá? Então, percebe? Se ele colocou часто, é algo que se faz frequentemente, né? Всегда é algo que se faz frequentemente. Каждый день, ежедневно. Constantemente nós fazemos isso. Ребенок уже ходит. Se a criança já está a andar, é porque ele não vai, a criança não irá andar apenas um dia, então andará constantemente, ok? Então essa ideia aqui que acaba facilitando a nossa compreensão concernente ao verbo iti e hadith. Outra vez repito, iti, одно направление, определенное время. Hadith, разные направления, туда, обратно, né? Aí постоянно, повторное действие. É mais ou menos isso. Ou seja, quando nós repetimos constantemente uma ação, né? Por exemplo, como ele disse aqui, я часто хожу в кино. Ou seja, ele não vai apenas uma vez ao кино, ao cinema, mas ele constantemente vai ao cinema. Por isso ele disse я хожу, ou seja, eu vou sempre. Past tense of the verb iti. Repara que nós agora falaremos do passado do verbo iti. Exemplo, aqui tem. Včera я ходил в кино. Lembrem que quando eu falei do verbo hadith, é semelhante a a fazermos menção do verbo bit, né? Que é včera я был в кино. C'est la même chose. It is the same thing. Это то же самое выражение. E agora, temos aqui um outro, né? Когда я шел в кино, я встретился своего друга. Встретился não. Встретился é с кем. Né? Aqui é встретил кого. Своего друга. Ok? Certo assim. The verb iti in the past tense. Шел, шла e шли. Шел para masculino. Шла, né? Para feminino. Шли para plural. Denotes movement in one direction. Repara, ela denota um movimento em uma só direção. Entende? Por exemplo, on шел в университет. On шел в университет. Numa só direção, ele saiu e foi para a universidade. Ele foi para a universidade, né? Она шла домой. Então, ele para já traz-nos a ideia que ela foi пешком em uma só direção, ok?